Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país se unem para protestar contra a tabela do SUS desatualizada e também a preocupação com o projeto de lei nacional que propõe aumento no salário de enfermeiros, já que o repasse do governo federal não cobre os custos das instituições. A Santa Casa de Araraquara reuniu mais de 500 pessoas em apoio ao hospital. Esse ato que nós estamos fazendo aqui, cada um de vocês representa um elo forte para a Santa Casa de Araraquara. De mãos dadas, moradores e funcionários deram um abraço simbólico na Santa Casa, que atende pacientes de 24 cidades da região, um total de 1 milhão de pessoas. O hospital passa por dificuldades financeiras. Fechou 2021 com déficit milionário. Temos um déficit operacional em torno de 2 milhões mês e fechamos o ano passado com um déficit de 13 milhões. Então, o hospital hoje, que conta com 90% da sua receita vindo do SUS, ele não consegue fechar suas contas. Então, a Santa Casa vem realmente pedir e aderir a esse movimento nacional de fortalecimento das Santas Casas, de valorização. Hoje, 70% dos leitos SUS estão dentro de uma Santa Casa ou de um hospital filantrópico. Então, essa estrutura de saúde e todas da nossa região precisam ser olhadas com muito cuidado para que não haja desassistência. As Santas Casas e hospitais filantrópicos do país todo se unem para reivindicar a atualização da tabela do SUS, porque os custos das entidades são muito maiores do que o repasse recebido do governo federal. São Carlos também aderiu ao abraço simbólico com um cordão de apoiadores que rendeu mais de 3 quilômetros. Atualmente, o hospital acumula um déficit econômico e financeiro nas operações SUS de aproximadamente 2 milhões de reais por mês. Chega de silêncio, né? Nós estamos buscando as Santas Casas e hospitais filantrópicos, não só da região, mas de todo o Brasil, de fazer um alerta à população da dificuldade que nós, hospitais e Santas Casas, estamos passando com essa situação. A tabela do SUS, desde 94, ela teve um reajuste muito pequeno, cerca de 94%, enquanto o salário mínimo teve um reajuste nesse período de 1.600, praticamente 1.600%. Então, essa defasagem é muito grande. Hoje, ela realmente não cobre os nossos custos de atendimento para atendimento do SUS. Mais de 1.800 instituições do país participam da campanha nacional Chega de Silêncio, para expor a crise da maior rede hospitalar do SUS. Foi até lançada uma petição que já conta com milhares de assinaturas e é um abaixo-assinado e está aberta para quem quiser participar. Alguns hospitais chegaram a paralisar os atendimentos na terça-feira para chamar a atenção das autoridades. A Santa Casa de Sertãozinho também participa do movimento. Aqui eles não pararam as atividades em protesto, como aconteceu em outras unidades da macro-região, mas apoiam a campanha realizada pela Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que pede o aumento de repasse do governo federal. O custo de uma internação ele não é coberto com o que é repassado, então essa conta não fecha. E a gente, assim, em defesa do sistema, em defesa das pessoas, para continuar assistindo, nós queremos muito que esse custo seja coberto. A tabela não é reajustada há muitos anos, então o preço de uma internação que a gente recebe fica muito aquém. O nosso prejuízo é em torno de 60% do custo real da internação com o que a gente recebe do SUS. A Santa Casa de Sertãozinho, só na unidade de emergência, atende uma média de 1.800 pacientes por mês da cidade e região e realiza cerca de 850 internações mensais. E a grande preocupação dos administradores é com o projeto de lei nacional que propõe aumento no piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares. Com reajuste, o hospital prevê um impacto na folha de pagamento de mais de 5 milhões de reais por ano. Nós não temos de onde tirar esse dinheiro, apesar de concordar com o estabelecimento do piso, da valorização da classe de enfermagem. A gente passou por essa pandemia e viu a importância, né, do serviço prestado e a gente vê no dia a dia. E a gente quer que eles estabeleçam um teto para que as Santas Casas possam se sustentar. O que a gente teme é pela desassistência, porque
mais de 300 hospitais já fecharam no país. Se o cenário não mudar, o risco de falência dos hospitais filantrópicos no país não está descartado. E para este advogado, a saída é a justiça. É um problema geral que acaba terminando, inclusive, no Poder Judiciário e também terminando dentro do Ministério Público para mediar a questão. De um lado, às vezes, tem liminares para serem cumpridas, de outro lado, o Ministério Público cobrando uma efetividade das santas casas, porém, há horas que os gestores apresentam as contas de santas casas, hospitais filantrópicos, realmente essas contas estão em estado muito ruim, porque a conta não fecha, o recurso é muito baixo, e são todas beneficentes, não tem caráter lucrativo, e com isso o artigo 196 da Constituição Federal é deitado por terra, que é o direito à saúde. Realmente, os gestores têm que definir, principalmente gestores públicos municipais, estaduais e federais, têm que definir obras ou saúde, ou um ou outro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O governo de São Paulo informou em nota que reconhece a importância das santas casas e também dos hospitais filantrópicos e, por isso, lançou no final do ano passado o Mais Santas Casas, que ampliou em 25% os repasses, com mais de R$ 1 bilhão do Tesouro Estadual. Os recursos auxiliam essas unidades que sofrem com déficit criado a partir da defasagem da tabela SUS. Já o governo federal não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações para a gente. Thaisa? Sim, André, vou conversar agora com o advogado, doutor Carlos Manella. Bom, doutor, a tabela do SUS teve aí uma última atualização em 1994. Imagina os custos, né, de lá para cá, tudo aumentou. Esse não é um ponto a ser debatido, doutor? Boa tarde. Thaís, boa tarde, André, amigos da Clube. Com certeza esse assunto deve ser debatido e deve ser discutido, mas sempre com um aspecto muito técnico. A Santa Casa, assim como os representantes públicos, precisam dialogar com o governo federal, com o governo do estado, para melhorar esses repasses financeiros. Porque nós sabemos que as Santa Casas não vivem só de dinheiro, mas é uma das ferramentas e dos utensílios necessários para a melhoria do atendimento e sobrevivência. Por outro lado, né, precisamos entender a gestão. Existem problemas de administração que necessitam de uma reciclagem? A Santa Casa, assim como todos os hospitais, ela tem uma amplitude de gestão. Ela não é só atendimento médico, ela não é só receber dinheiro e efetuar pagamentos. É uma amplitude e a gestão precisa ser profissionalizada desde a ponta da pirâmide, ou seja, começando pela humildade dos diretores em aceitar administradores profissionais para que façam uma gestão de excelência, para que com o tempo, a médio e longo prazo, todos os colaboradores tenham prazer e tenham ainda mais treinamento e melhores condições de trabalho, porque esses profissionais da saúde são os guerreiros de trabalhar em estruturas como essas. Doutor, o senhor defende a profissionalização da gestão, né? Mas como seria? A gestão precisa ser profissionalizada desde o começo, ou seja, nomeando administradores competentes para fazer a gestão administrativa, profissionais competentes para fazer a direção clínica e técnica do hospital, e isso precisa ser feito antes que o problema aconteça para o fechamento desses hospitais. Isso precisa ser feito com urgência em todas as Santa Casas. Então a gente pede para as diretorias humildade de reconhecer que necessitam de ajuda de profissionais habilitados e técnicos para melhorar as condições de todos esses hospitais. Quer dizer, doutor, que a crise nos hospitais não é só de dinheiro, não é só no SUS? Não é só dinheiro que gera a crise desses hospitais, porque quando você não tem gestão, você não tem administração, você não conhece a realidade. Fica difícil você saber qual é o verdadeiro cenário. E precisa ter também, além disso, atendimento humanizado e de qualidade para a população. Então nós pedimos para que todos esses gestores hospitalares tenham a humildade de aceitar esses profissionais para melhorar a administração. E teria algo errado nos princípios das Santas Casas? A Santa Casa teve origem em iniciativa privada para cuidar das pessoas, mas nós estamos falando de uma criação de mais de 150 anos. Então nós precisamos ter a consciência de adequar o que foi bom no passado para a realidade do mundo moderno. E o mundo moderno hoje exige gestão e boa administração. Doutor, obrigada pela sua participação então aqui no Jornal da Clube. E eu volto já com as últimas informações. André. Combinado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco, então.